Muito bem, queridos e queridas. Eu vou compartilhar com vocês agora uma visão a respeito da sistematização da obra de Deus, né? Deus é muito organizado, tudo que ele faz é sempre perfeito e preciso, né? E com a igreja não é diferente, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, e depois, na sequência, nós podemos conversar um pouquinho, se, né, der tempo ali, sobre as dúvidas, né? Tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar essa apresentação com os irmãos. Pastor, deixa a tela do senhor marcada para ela ficar fixa na gravação. Como? Não entendi. Deixar a tela fixa na gravação, que ela marca a tela, marca o orador. E como é que isso? Como é que a gente faz isso? O senhor sempre fez isso para o orador ficar marcado. Espera aí. Marcar a tela na gravação? Como? Destacar para todas as pessoas. Ah, sim, sim, sim. Tá. Entendi. Aqui. Isto. Melhorou, né? Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, né, a obra de Deus ela é sistemática, né? Deus tem já idealizado tudo o que nós deveríamos fazer, né? Então, e para cada época, para cada tempo, para cada necessidade, ele tem uma verdade presente. É um conceito, né, que Ellen White trabalha a respeito do conteúdo, né, que nós recebemos de Deus em determinadas épocas, conforme a necessidade. Então, aqui, no Espírito de Profecia, diz assim: o conhecimento da verdade presente é a base do processo que nos leva de maneira racional e eficiente, sublinha essa palavra eficiente, né? A praticar a vontade de Deus. Sem esse conceito, né, de verdade presente, nossos atos são fortuitos, desordenados, desembasados, carentes, né, de poder do Espírito, pois o Espírito deseja nos guiar ao pleno conhecimento da estratégia, né? Deus tem uma estratégia para a realização da sua obra, né? Planejada por Deus para levar sua igreja ao triunfo final. Segundo, né, Ellen White, nós não carecemos de muitos e diversificados planos, projetos, né? Carecemos de um único projeto eficaz e apropriado para a realidade em que nós estamos inseridos, estamos vivendo. Aquele que Deus garante com sua assinatura, ou seja, que vem como revelação, né, para nós. Será que esse projeto existe? O que vocês acham? Vocês acham que Deus tem realmente uma estratégia para finalizar a pregação do Evangelho, finalizar a obra, né, na Terra? Esse projeto foi nos revelado? Podemos colocar em prática em nossa vida, em nossa igreja? É possível envolver todos, né, nesse projeto? Bom, o conceito de verdade presente envolve, né, a revelação. Desde o Éden, quando o homem pecou, né, Deus esteve lá no Éden e revelou para o homem o plano da redenção, informando que um descendente da mulher destruiria as obras do diabo, né? Revelando que nem tudo estava perdido, embora o homem tivesse cometido um grave pecado, uma grave falta. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos a queda. E, por exemplo, qual que era a verdade presente para Noé? Para Noé, a verdade presente era que Deus enviaria um dilúvio sobre a terra e que as pessoas precisariam se preparar, Noé precisaria se preparar e, obedecendo à revelação, construir uma arca para a salvação, né?
dele, da sua família e de quem aceitasse esse plano. Para Abraão, a verdade presente é que ele tinha que sair da sua terra e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, e ali ele receberia aquela terra como herança, e Deus faria dele uma grande nação. Para nós, que estamos vivendo aqui, né, após o início do juízo, 1844, qual que é a verdade presente? A verdade presente são a tríplice mensagem angélica. Agora, como que nós podemos compartilhar esse conteúdo, né, como nós lemos ali, de forma eficiente, de maneira que as pessoas sejam alcançadas com a mensagem para este tempo, com a verdade presente? Bom, a obra de Deus, ela é a mesma. O Salvador é o mesmo. O Mestre, né, que é Jesus, é o mesmo. As demandas, as necessidades também são as mesmas em todo o tempo. A necessidade maior é a salvação, né? E os princípios que regem a nossa vida continuam o mesmo. A lei de Deus é imutável. Mas existem diferentes graus de desenvolvimento, de desdobramento, não é? desta verdade, para que ela se adapte às nossas necessidades e possam servir de proteção, né? Diferentes graus de desenvolvimento, diferentes manifestações do poder, né? Do poder de Deus, para suprir as necessidades dos homens em diferentes séculos. Agora, existe uma equação que nós temos que compreender. Claro, né, isso faz toda a diferença em nossa vida. Essa equação começa com a revelação. Por exemplo, se Deus não tivesse dado visões a João, lá na ilha de Patmos, nós não teríamos o Apocalipse e não teríamos os conteúdos tão importantes, né, para nós que estamos vivendo no tempo do fim. Então, tudo começa com a revelação. Agora, nós precisamos crer na revelação. Você precisa aceitar a revelação como verdade. E à medida que você aceita a revelação como verdade, você precisa colocar isto em prática, né? Essa é a equação divina. Revelação, fé e prática. Deus não revela a sua vontade apenas para satisfazer a nossa curiosidade a respeito do futuro, a respeito dos acontecimentos finais. Deus sempre tem um propósito, sempre tem um propósito. E nós precisamos crer, receber e aceitar essa revelação e também praticá-la em nossa vida. O resultado será para nós, né, no grande conflito entre o bem e o mal, será a proteção divina. Nós só estaremos protegidos no conflito entre o bem e o mal, das tentações do inimigo, das lutas, né, que nós enfrentamos, à medida em que nós recebemos a revelação, cremos nessa revelação e colocamos ela em prática em nossa vida, os seus princípios. Aí, então, a sua igreja estará protegida contra as astutas ciladas do inimigo. O que isso tem a ver, né, com o nosso perfil de servo? Nessa revelação, Deus tem um conteúdo no qual nós participamos da obra, da grande obra, do grande plano da salvação da humanidade. À medida em que nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos e os colocamos em prática, nós não só estamos crescendo espiritualmente, mas as nossas ações levam outras pessoas também a encontrarem o caminho de casa, né, o caminho da salvação. Vamos lá. Entrando agora dentro do conceito do nosso papel, né, na igreja, no plano da redenção, nós precisamos compreender que o propósito da vida, né, é servir em todo o tempo, não só agora, mas em toda a revelação de Deus, em todo o planejamento de Deus, ele busca pessoas para cooperar com ele nesta obra de salvação. Vamos entender aqui, através desse texto, né, o que foi que Jesus revelou
aos apóstolos, né, numa determinada situação. Aqui em Mateus, né, capítulo 19, está registrado o seguinte, né? Então, se achegou a ele a mulher de Zebedeu, né, a mãe de Tiago e João, com seus filhos, né, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Né? Jesus sempre foi muito solícito, né, em atender às necessidades das pessoas. Por isso, ele sentiu a liberdade de se aproximar dele. Só que o objetivo da mãe, né, de Tiago e João era algo que os filhos haviam pedido que ela fizesse. Eles não tiveram coragem, né, de se aproximar de Jesus, principalmente diante dos seus colegas, dos seus conservos, né, os apóstolos. E Jesus perguntou a ela, então, o que você deseja? Né? Como é que eu posso te ajudar? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos, né, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus estava falando, né, do seu sofrimento, da sua morte, né? Ninguém poderia fazer esta obra a não ser o próprio Cristo. Mas, na sua limitação, né, os apóstolos João e Tiago, né, responderam: nós podemos beber do seu cálice, porque eles não entenderam, obviamente, né, o que estava por trás da pergunta de Jesus. Então Jesus respondeu: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. Né? Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, obviamente, quando os outros apóstolos ouviram esse pedido, né, da mãe de Tiago e João, eles ficaram muito indignados. Por quê? Em outras ocasiões, né, você vê que eles tinham essa preocupação de qual cargo que eles ocupariam no novo reino, né? E eles imaginavam um reino terrestre, que Jesus se sentaria no trono de Davi, que Jesus faria Israel uma grande nação, reorganizaria o exército e se libertariam do jugo romano, e então Israel se tornaria uma grande nação. E nesse contexto, né, social, eles queriam estar também numa posição de destaque ao lado do mestre. Ao final de contas, eles haviam abandonado tudo para seguir o mestre. Né? Mas a compreensão que eles tinham do reino era uma compreensão horizontal. Né? E Jesus estava falando de um reino vertical. Jesus, então, chama, né, os apóstolos. Ele vê uma oportunidade de explicar a natureza do reino e o papel, né, que cada um deveria ter nesse novo reino. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores, né, dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas eles diziam: olha, na minha igreja não deverá ser assim. Entre vocês, né, que são o Israel espiritual, entre vocês que são o Israel, no caso deles, literal, mas que estavam entrando numa nova fase, né, na nova aliança, não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, tal como o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Deixa eu tomar uma água. Bom, aqui Jesus descortina, né, uma grande realidade. Que no reino de Deus, na sua igreja, né, no seu movimento de salvação, Deus é o grande líder, né, e o Espírito Santo é
o que está aqui na Terra, liderando a sua igreja, conduzindo a sua igreja, né? E que nós temos que estar preocupados em como nós podemos servir, né? Esse tem que ser o foco do nosso ministério. Como que eu posso contribuir para o crescimento da obra de Deus, para o avanço da pregação do Evangelho? De que forma eu posso ser usado pelo Espírito Santo para que essa realidade aconteça na minha vida, na minha família, na minha vizinhança, na minha sociedade e principalmente na igreja. Então, o primeiro passo para nós encontrarmos o nosso perfil de servo é termos esse conceito que Jesus revelou aos apóstolos, que na sua igreja ninguém está disputando por funções, por projetos, né? Nós temos que estar sempre prontos a servir os nossos irmãos. Em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, né, o apóstolo Paulo nos desafia, né, a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, né, sendo Deus e subsistindo na forma de Deus, não julgou, né, como usurpação, ou seja, apropriação indevida, o cargo, a função e a própria essência, né, de ser Deus. Mas, ao contrário, né, ele, sendo Deus, ele se esvaziou, né, de si mesmo, não do seu poder, não da sua essência, né, mas da sua função no universo. Ele abriu mão, né, de estar lá sentado no trono de Deus, ao lado do Pai, governando todo o universo, mantendo, né, todo o universo, e ele assumiu a forma de servo. Ele veio e nasceu como um ser humano, como uma criancinha indefesa, né, como uma criança dependente. E ele assumiu a forma de servo porque havia um projeto específico de salvação para a humanidade. Ele se tornou em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente e obediente até a morte, né? E a morte de cruz. Ou seja, ao assumir a forma humana, Jesus se subordinou ao Pai. Por isso que em várias partes da Bíblia, né, ele diz que o Pai é maior do que ele, porque na condição de ser humano, ele se tornou um servo de Deus. E ele não viu isso como algo humilhante, né? Ele não viu isso como algo que ele deveria evitar ou se apegar à sua forma divina, né? Então, nós precisamos desse sentimento. Ou seja, dessa disposição e nós não nos enxergarmos, né, como superior em qualquer aspecto aos nossos irmãos ou a qualquer outra pessoa, mesmo aqueles que não partilham da nossa fé. Nós temos que nos enxergar como Cristo nos enxergava. Nós somos servos de Deus. Estamos aqui prontos para obedecê-lo e executar as tarefas que ele nos confiar. E Deus, em sua sabedoria, né, ele conhece o seu perfil, ele sabe quais são os seus talentos, as suas habilidades, e ele só vai dar a você tarefas que você pode realizar, não que seja fácil, né, de realizar, mas que você pode exercer com segurança, com firmeza, com alegria, né, e com disposição. Então, nós, para começarmos o nosso perfil de servos, temos que entender que o nosso papel na igreja é servir. Servir para glorificar a Deus e servir para edificar o corpo de Cristo. Agora, olhando do ponto de vista da igreja, né, qual que era o propósito de Deus para a sua igreja, e Deus tinha em mente, claro, um objetivo, né? Ellen White revela o seguinte: a igreja de Deus é um instrumento apontado, né, por ele para a salvação dos homens. Então, a razão básica em que Cristo fundou a sua igreja é para que as pessoas conheçam a verdade a respeito do bem e o mal, do conflito, né, entre o bem e o mal, e possam tomar uma decisão de se postar, de se colocar ao lado de Cristo, né, no conflito entre o bem e o mal.
A igreja foi organizada com um propósito, para servir, né? Servir. E sua missão é levar o evangelho ao mundo inteiro. Desde o começo, desde o princípio, tem sido o plano de Deus que, através dos seus servos, né, através da sua igreja, seja refletida para o mundo a sua plenitude e a sua suficiência. O que Ellen White quer dizer? Que Deus abençoa o mundo através do seu povo. Você é um portador de bênçãos, né? Você é instrumento do Espírito Santo para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar essa glória. E a glória de Deus é o seu caráter, né? São os princípios da sua palavra. A igreja, ela é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo, né, aos principados e potestades do céu, a final e ampla demonstração do amor de Deus, né? Então, a igreja é o principal instrumento de Deus aqui na Terra para que as pessoas conheçam o seu amor, a sua bondade e a sua disposição de salvar a humanidade toda, né? Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega, né, do próprio eu a Deus? Desejar entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida, dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia, né? É um desafio muito grande, né? E aqui eu coloquei esse texto para vocês entenderem que não é por causa das nossas falhas, por causa das nossas limitações, que Deus deixa de nos usar. Sempre que você estiver disposto e desejar, né, servir a Deus, Ele vai usar você, né? E vai, através desse processo, também ajudar você no seu crescimento pessoal. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a sua confiança e a sua sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais se desesperar. Ela está falando das realidades, né? Daquilo que Paulo mencionou, dizendo assim, o bem que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E a gente olha para a nossa própria experiência e a gente, às vezes, até entra em desespero mesmo. Mas ela está dizendo que não há necessidade. O que nós precisamos, né? Ela responde: o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. A vontade, é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou da escolha. Tudo depende de nós agirmos retamente, né? Termos um curso de ação correto. O poder da escolha deu Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração. Você não pode resolver o problema do pecado. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, né? A gente não tem esse poder. Mas podeis escolher fazer o quê? Servi-lo. A maneira e o processo de transformação envolve não só o conhecimento da verdade, do conteúdo, né, da verdade presente, mas envolve o exercício do serviço. É assim que Deus transforma a nossa vida. Quando nós colocamos em prática esses princípios em nossa vida e voltamos, né, toda a nossa energia, todo o nosso talento, todos os nossos recursos para servir o nosso semelhante. É aí que o Espírito Santo tem a possibilidade, né, de nos conduzir nesse processo de transformação. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele, então, operará em vós tanto o querer
como o realizar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada, né, sob o domínio do Espírito de Cristo. Então, o que você tem que fazer para você alcançar essa experiência, né? Você tem que exercer a força da sua vontade e se colocar à disposição de Deus para que Ele possa te usar, para que Ele possa tornar você um servo eficiente, né, dentro do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, em Cristo, e vossos pensamentos estarão em harmonia com os pensamentos de Cristo. Basicamente, né, para nós exercermos o nosso ministério, nós precisamos ter no coração a disposição de servir aos nossos semelhantes. Não de buscar posições de destaque, não de realizações e nem nada disso. Se você tiver no seu coração a disposição de servir o seu próximo, seja ele quem for, né, e o próximo é aquele que está em necessidade, seja material, espiritual, emocional, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para servir essa pessoa. Tá? Então, para você conhecer o seu perfil de servo, primeiro, você tem que ter no seu coração a disposição de servir. E, através desse conteúdo, eu quero que você reflita sobre a sua vida, sobre a sua experiência, sobre o seu desejo realmente de você servir. Porque de nada vai adiantar você conhecer o seu dom, o seu talento, se você não tiver disposição de usá-lo para a honra e para a glória de Deus, e para o alívio do sofrimento, né, dos nossos semelhantes. Então, em primeiro lugar, você tem que se dispor. E eu queria orar com você para que o Espírito de Deus possa te iluminar na compreensão do significado daquilo que acabamos de ler, daquilo que acabamos de estudar. E você deve fazer uma pergunta a si mesmo. Será que eu estou disposto, né, a sair da minha zona de conforto para servir a Deus? Aí, então, o Espírito Santo vai revelar a você qual é o seu perfil de servo ou de servo, né? Então, eu gostaria de orar com você nesse momento para que o Espírito Santo, né, te ilumine. E eu quero que você, não sei como é que está o seu coração, qual é o conceito que você tem a respeito, né, do serviço a Deus. É claro que todos nós cristãos temos disponibilidade ou disposição, né, de estar servindo a Deus, mas, às vezes, servir a Deus significa servir o próximo, significa servir a igreja, significa servir o seu vizinho, significa servir o seu parente, né? Servir a Deus tem a ver com o serviço aos nossos semelhantes. Vamos orar. Querido e bom Pai que está nos céus, aqui mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença. Neste momento, Senhor, com todos os nossos irmãos que estão aqui conectados, nossas irmãs, nós queremos pedir, Senhor, suplicar que o Teu Santo Espírito coloque em nosso coração essa disposição para servirmos o nosso próximo. Para que nós tenhamos coragem de realizar as ações e tarefas que o Senhor vai colocar diante de nós, que o Senhor vai nos revelar, para que o Senhor possa abençoar o mundo através do nosso serviço, da nossa disposição de servir. Que o Seu Santo Espírito toque o coração de cada pessoa, Senhor, e assim nós possamos ser um grande exército a Teu serviço, para que o Senhor nos use conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria, em cada situação, Senhor, que o Senhor julgar necessário nos usar. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a voz do Teu Santo Espírito e agirmos no Seu tempo e conforme a Tua vontade, Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.